há uma heresia que tem feito estragos em grande parte no mundo académico, nas escolas de teologia, nos seminários, mas chega às igrejas, não é? E acaba muitas vezes por influenciar erradamente alguns crentes. É uma heresia na qual as pessoas fazem uma distinção muito marcada entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Normalmente quem coloca esta distinção faz esta colocação em duas partes. Primeiro, tem uma dificuldade porque diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito cruel, muito violento, um Deus que dá ordens constantes para que se matem pessoas, inclusive que ordena a eliminação de povos inteiros, com uma lei muito pesada, muito dura. E que no Novo Testamento não, o Novo Testamento é um Deus simpático, é um Deus de amor, é um Deus que transmite uma mensagem muito mais leve, muito mais tranquila, que é um Deus que não tem uma regra de lei para cumprir pesada. Por outro lado, as pessoas que fazem esta distinção também dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito seletivo. É um Deus assim tipo racista. Ele escolheu um povo, só gosta daquela gente, só abençoa aquele povo, é o povo escolhido e é tudo para eles e não sobra nada para mais ninguém. O resto é o resto. E que o Deus do Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, é um Deus que é uma espécie de Pai Natal que gosta de toda a gente e distribui prendas a todos os povos e raças e línguas e não fica ninguém de fora. Bem, irmãos, como dissemos, isto é a heresia, é blasfémia, é uma má compreensão da Bíblia, é uma leitura superficial da Palavra de Deus. A Bíblia não é uma colcha de retalhos. Eu lembro-me que quando era miúdo tinha uma colcha de retalhos que eu gostava muito. Tinha sido feito pela minha avó e eu gostava porque ela tinha padrões tão diferentes e aquilo, nas noites em que eu ainda não adormecia tão depressa, aquela colcha era divertida porque havia coisas diferentes para ver e eu divertia-me a ver ali, a imaginar desenhos diferentes. Mas a Bíblia não é uma colcha de retalhos, irmãos. Uma colcha de retalhos tem um padrão aqui, tem outro ali, tem outro acolá, não há uma coisa uniforme, não há uma linha de direção, é uma mistura de vários tecidos. Não. O Antigo Testamento que precede, ele prepara o Novo Testamento. E o Deus que nós encontramos em Gênesis e ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento é o mesmo que nós vamos ver com Jesus. A continuidade do texto bíblico é mesmo um dos aspectos mais maravilhosos que a Bíblia tem. A vida e obra de Jesus é o ponto de contato para percebermos o valor que tem o Antigo Testamento. Os judeus sempre se referem ao Antigo Testamento como sendo a sua Bíblia e referem-se à sua Bíblia como sendo a lei e os profetas. E nós encontramos a mesma expressão no Novo Testamento, a lei e os profetas. Ora, Jesus explicou e disse claramente que tinha vindo para pôr em prática toda a lei e que tinha vindo como cumprimento de todos os profetas. Logo, nós não temos uma distinção entre uma coisa e outra. Talvez um dos momentos mais bonitos e marcantes que nos mostra esta ligação entre o Antigo e o Novo Testamento acontece num episódio da vida de Jesus que é um dos episódios marcantes para todos nós e que encontramos na Bíblia sobre o título de Transfiguração. E eu vou convidar os irmãos a olharmos para o texto, lendo primeiro a versão que está em Mateus, no capítulo 17. Todos os evangelhos que contam a transfiguração, e todos os sinóticos o fazem, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, dão uma ênfase específica em colocar a época exata em que aconteceu. Os irmãos vão ver aqui, vai ser dito, logo o início do capítulo 17 diz 6 dias depois. 6 dias depois do quê? 6 dias depois do episódio em que Jesus, junto com os seus discípulos, em Cesareia de Filipos, lhes perguntou: quem dizem as multidões que é o Filho do Homem? E depois Jesus perguntou aos discípulos: e vós,
quem dizeis que eu sou? E Pedro teve aquela grande declaração vinda diretamente do trono: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 6 dias depois, porque no entretanto, logo depois de anunciar e de Pedro dizer isso, Jesus disse aos discípulos: convém que o Filho do Homem morra. E eles disseram: mas isto não bate bem, não joga direito, porque não havia nenhum conceito para os judeus do primeiro século de que o Messias iria morrer. Isto não cabia na cabeça deles. Então, se Jesus era o Messias e Jesus anunciava que ia morrer, isto era muito confuso. Então, afinal, é ou não é? E o episódio da transfiguração será para os discípulos como que uma confirmação. Não tenham dúvidas de quem ele é. As vossas expectativas e preconceitos é que estão errados. Mas Jesus é, de facto, o Messias, o enviado. E o texto diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E o versículo 9 diz: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Eu convido os irmãos a avançarem um bocadinho no Evangelho de Lucas. A leitura do mesmo texto, em mais do que o Evangelho, complementa Lucas capítulo 9. E há aqui partes, complementaridades de Lucas que são importantes para nós entendermos melhor o texto. Não que contém coisas diferentes, mas há pormenores que enriquecem a nossa compreensão. E em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, nós lemos Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois, dá uma pausazinha aí, o irmão vai dizer: mas espera aí, pastor, já começa a haver contradição aqui. Mateus disse 6 e Lucas disse 8. Tem a ver com a forma da contagem dos dias, irmãos. Porque Mateus deu a contagem dos dias segundo os judeus e Lucas vai nos dar a contagem dos dias de acordo com os gregos e os romanos. É por isso que há aqui alguma distinção. Não se assustem, eles não estão a falar de coisas diferentes. Ou seja, 8 dias depois, uma semana depois, destas palavras de Pedro, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Repararam, irmãos, como enriqueceu o texto, a leitura de Lucas? Lucas nos dá a ideia de que Jesus se transfigura enquanto está a orar. Mateus não tinha dito isto. E que provavelmente isto aconteceu à noite, porque diz que os outros discípulos estavam carregados de sono e já estavam a cabecear e não acompanharam o episódio. E muito importante, Lucas nos dá uma ideia de qual foi a conversa, ou pelo menos o tema da conversa entre Jesus, Moisés e Elias, que Mateus não nos deu. Daí que vale a pena, o irmão, quando estiver a estudar a Bíblia e parar num texto do Evangelho
e tiver na sua Bíblia, talvez tenha na sua como tem na minha e há em muitas Bíblias, a notinha de que há outras passagens nos Evangelhos iguais, leia as outras também. Leia as três. Muitas vezes Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma coisa e acrescenta imenso a nossa leitura do texto, a compreensão. Tradicionalmente, o monte que é mencionado aqui é considerado o Monte Tabor, mas o Monte Tabor fica a 150 km de Cesareia de Filipos. É muito improvável que Jesus tivesse feito todo este caminho para subir ao Monte Tabor. Portanto, a maioria dos estudiosos hoje entende que é o Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte muito alto, ficava a pouco mais de 20 km de Cesareia de Filipos, onde Jesus tinha estado com os discípulos. Ele eleva-se a 2.500 metros de altura e tem uma vista magnífica. Demora um bocado a subir. E subir até ao topo do monte são mais de 5 horas de caminhada puxada, o que dá para a gente perceber também porque é que os discípulos depois estavam também um bocadinho ensonados, não é? Porque tinham feito uma escalada que não era propriamente leve. E quando eles estão ali em cima, e notem, Jesus leva apenas Pedro, Tiago e João. E às vezes nós ficamos, bem, não sei, eu fico, vocês vão se calhar nunca ficar. Às vezes nós ficamos assim um pouco, mas porquê é que Jesus só separou 12 discípulos? E porquê é que dos 12 discípulos ele ainda faz essa distinção especial? Não é? Porque dentro dos 12 já é um grupo pequeno, o Senhor Jesus ainda tira 3 e faz um investimento, parece que especial, neles. Nós não devemos entender isto, irmãos, como divisão, mas como multiplicação. Porque o treinamento de liderança, como Jesus nos ensinou, faz com que haja depois multiplicação. Porque aquilo que Jesus vinha para fazer era durante um tempo muito curto. O seu ministério era muito curto. Às vezes nós lemos e parece-nos que demorou tanto. Foram só 3 anos, irmãos. 3 anos. Talvez haja aqui alguns mais novinhos que ainda acham que 3 anos é muito tempo. Mas para a grande maioria de nós que estamos já aqui, sabemos que 3 anos, 3 anos não é nada. Em 3 anos Jesus fez tudo o que tinha para fazer. Ele precisava deixar estes homens bem preparados. Eles dariam continuidade. Ele tinha que investir tempo neste grupo seleto, porque eles depois iriam multiplicar o seu trabalho e fazer com que tudo continuasse. E enquanto eles estão ali a orar, ou Jesus está a orar e os discípulos estão a tentar não dormir, houve uma mudança no aspecto de Jesus. Por que é que Jesus se transfigurou? Bem, dentre as muitas razões possíveis, irmãos, era um modo de confirmar para os discípulos que tinham conversado com ele em Cesareia de Filipos sobre a sua morte. Era uma forma de confirmar, não, ele é realmente o Messias. Tem alguma dúvida? Então olhem. E quando os discípulos viram Jesus na sua glória, qualquer dúvida que pudessem ter é dissipada. Não quer dizer que eles ainda entendessem 100%, porque aqui está a questão do milagre. Nós às vezes ficamos a reclamar e queríamos que Deus fizesse mais milagres. Os milagres do Senhor são muito bons, são ótimos, são maravilhosos quando vêm. Mas sabem, irmãos, eles normalmente não nos fazem desenvolver muito na nossa vida cristã. Porque são extraordinários e nós não entendemos o que está a acontecer. E o Senhor não trabalha só com milagres porque Ele quer o nosso amadurecimento. E a gente não amadurece de milagre em milagre. É por isso que a Bíblia não tem ninguém a viver só de milagres. Nós precisamos de uma fé sólida, que é baseada na nossa experiência com Deus e que não fica dependente de coisas extraordinárias. Apesar de que nós devemos orar por elas, esperar que elas venham, nos alegrarmos nelas, anunciarmos e sermos gratos. Mas Jesus também, enfim, se manifesta desta forma extraordinária para que ele pudesse receber a honra devida ao seu poder e à sua posição. É natural que Jesus tivesse este brilho maravilhoso, porque Moisés e Elias vão vir conversar com ele. Eles virão com um aspecto diferente, porque eles virão em glória, porque eles vêm da presença de Deus. Jesus não podia ser menos do que eles, de forma nenhuma. Daí que Jesus transfigura-se. Mas também, irmãos, é bom lembrar que foi no alto da montanha que Moisés, por estar junto com o Senhor, teve o seu rosto brilhante, não foi? E diz o texto que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava tanto que as pessoas tinham medo de chegar perto. Então, se Moisés, que era apenas Moisés, apenas porque era só um homem, brilhava no monte, será que o nosso Senhor, ao estar aqui, também não deveria demonstrar da mesma maneira? E Jesus mostra o seu brilho, já que Moisés representava a velha aliança, Jesus vai representar a nova.
Mas notem, irmãos, que coisa interessante. Moisés e Elias vêm falar com Jesus. E Moisés e Elias são os representantes do Antigo Testamento. Porque acabamos de lembrar há bocadinho, não é? Que o Antigo Testamento era referido como? A lei e os profetas. E quem era o representante máximo da lei? Moisés, claro. Foi Moisés que foi instrumento de Deus para trazer a lei. A lei era mosaica. Não era, ela era de Deus, mas a gente costuma dizer que ela era mosaica, era de Deus, era de Moisés. Então ele representava a lei. E os profetas? Entre os judeus não havia dúvida de que Elias era o maior dos profetas. Nós podemos apreciar muito os profetas escritos, não é? Como Isaías, tem um livro tão grande como Jeremias. Mas para os judeus, Elias era o símbolo maior, justamente pelo poder demonstrado durante o seu período de trabalho profético. Então eles representam o Antigo Testamento. E eles vêm para estar com Jesus, para que nós possamos compreender que não existe divisão, não existe separação, não existe coxa de retalhos, há uma linha contínua. E o Antigo Testamento prepara e continua no Novo Testamento. E a lei e os profetas prepararam o caminho para Jesus. E por isso os seus representantes vêm para estar junto com ele. Estes dois homens que representaram tanto durante o seu ministério aqui na terra, que tiveram uma intimidade com Deus tão especial, o Senhor permite que estes dois elementos venham com tudo o que eles representam para estar com Jesus, e a nossa grande ansiedade é: e falaram sobre o quê? É daquelas horas que apetece ser mosquinha, não é? Chegar perto para poder ouvir o que eles estão a falar. Bem, nós não temos o diálogo, irmãos, mas eu fiz questão de que nós lêssemos Lucas, porque o Evangelho de Lucas nos dá pelo menos o tema. E diz que apareceram e falavam com ele os dois varões, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, versículo 31. Foi este o tema da conversa. O tema de assunto entre Jesus, Moisés e Elias era a sua morte. É interessantíssimo, irmãos, porque a palavra que é usada aí é uma tradução da palavra que no hebraico significa êxodo. E é êxodo que é a palavra que nós temos um livro na Bíblia chamado Êxodo, e é o livro que nos mostra o grande episódio de salvação no Antigo Testamento. Qual é o grande momento de salvação no Antigo Testamento? A libertação do povo, o êxodo, a saída do povo, não é? O povo de Israel sai do Egito com mão forte, Deus os salva, e ali Deus mostra como vai ser a sua salvação. E agora nós vamos ter um momento para toda a humanidade, porque o êxodo foi só para o povo de Israel e foi só simbólico, e agora vai acontecer definitivamente. Então Moisés e Elias estão ali junto com Jesus, e eles estão nos lembrando a ligação que existe entre o maior evento salvífico do Antigo Testamento e a salvação efetiva que vai acontecer através de Jesus. Com Moisés e Elias, nós temos o senso de continuidade da obra do Pai. O plano que começou lá no jardim vai continuar até a sua consumação. E os representantes do Antigo Testamento estão presentes. E as lições que nós podemos tirar, irmãos, olhando para este texto, são muito bonitas. Eu compartilharia com os irmãos apenas 3. A primeira é a validação do Antigo Testamento no ministério de Jesus. Nós não temos um Deus com faces diferentes, ou dois deuses, um no Antigo Testamento, outro no Novo. Não, temos uma Bíblia com uma sequência clara. O Deus do Antigo Testamento, que muitas pessoas acham que é cruel e violento, é um Deus de grande misericórdia, é um Deus de grande paciência, é um Deus que espera imenso tempo. Normalmente ficamos angustiados quando lemos sobre a necessidade da correção dos povos cananitas. Mas o Senhor não disse ao povo de Israel que eliminasse os cananitas. Isso não foi muito pesado. Irmãos, a cultura cananita era uma cultura maligna. Era uma cultura de adoração aos demónios. Era uma cultura de sacrifício humano constante. Eram sacrificados adultos, crianças, bebés. Um dos cultos mais comuns em Canaã, o Deus era representado por um elemento sentado, e por baixo dos seus braços havia uma fornalha que era aquecida ao máximo, e depois se lançavam os bebés em cima daquilo. Não consegue imaginar a cena. Isto é tão degradante.
E no entretanto nós dizemos, mas era muito pesado Deus mandar assim eliminar este povo inteiro, toda esta cultura. Sabe quanto tempo Deus deu aos cananitas para que eles se arrependessem? Uma semana? Um mês? Uns 2 ou 3 anos não é suficiente para alguém se arrepender, 3 anos à espera de se arrepender. 400 anos, irmãos! 400 anos antes do castigo dos cananitas, o Senhor falou com Abraão e disse: a tua descendência vai herdar esta terra. Eles vão sair daqui, vão peregrinar, vão sofrer muito fora e um dia vou trazê-los de volta. Mas não para já, porque ainda não se cumpriu, ainda não chegou ao topo a taça da maldade dos cananitas. Já era um povo maligno. Sodoma e Gomorra já tinham sido destruídas, mas mesmo assim Deus diz: olha, eu ainda vou ter paciência com eles. E quando Deus eu vou ter paciência com eles, passam-se 400 anos. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus justo, irmãos. Assim como Ele usa o povo de Israel para punir os cananitas, Ele depois vai usar os assírios e os babilônicos para punir o povo de Israel porque desobedeceu. Era uma questão de justiça, de necessidade. Nós não temos uma distinção entre uma coisa e outra. O Deus do Antigo Testamento é também aquele que fez com que surgissem todos os salmos. É o mesmo Deus de quem nós já falamos hoje ao ler o Salmo 121. É o mesmo Deus que inspirou ao coração de Davi escrever: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. É o mesmo Deus, irmãos. Nós não temos deuses diferentes, temos uma sequência e uma continuidade. A lei, quando foi dada, ela não foi dada para salvar ninguém. A lei não tinha como objetivo a salvação, que ninguém pode ser salvo pela lei, porque para ser salvo pela lei era preciso cumprir toda, e ninguém consegue. Então por que Deus deu a lei? Para que o povo pudesse ter princípios éticos, distanciados dos outros povos da terra que servissem para atrair as nações ao Deus de Israel. A lei foi dada para que o povo de Israel se parecesse com o seu Deus, porque quando cumpriam a lei, ficavam próximos de Deus, ficavam parecidos com Deus. E quando os outros povos à volta olhavam para Israel, e Israel cumpria a lei, os outros povos diziam assim: opa, isto é muito bonito. Isto é que é correção. Olha, é isto que eu quero. É isto que eu quero. Nas quartas-feiras temos estado a ler o período dos juízes, um tempo muito difícil. E dentro do período dos juízes há uma história muito bonita, que é a história de Ruth. E estávamos a lembrar aqui com as irmãs que costumam vir, não somos muitos na quarta-feira, mas somos fiéis. E estávamos aqui a lembrar aquilo que acontece, e Ruth era uma moabita, mas ela conviveu com a sua sogra, que era israelita, e ela aprendeu de Noemi a verdade diferente, que era o Deus de Israel. E quando Noemi foi embora, ela disse: eu vou contigo. Para onde tu fores, eu for. Aonde tu ficares, eu vou ficar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela converteu-se porque ela viu a diferença que havia na vida. Foi para isso que foi dada a lei, irmãos. E os profetas falaram constantemente a respeito da salvação de Deus e anunciaram sistematicamente a vinda do Salvador. Porque o plano de salvação que Deus tinha para nós não foi o plano B. Não foi porque Adão falhou, e os irmãos dizem: mas foi Eva. Não, Adão falhou. Não foi porque Adão e Eva falharam que Deus: e agora o que é que vamos fazer? Não, irmãos, era o plano do Senhor. E este plano é anunciado pelos profetas. E quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos a continuidade. A lei e os profetas junto com Jesus, concordando: chegou a hora. Aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nos salvou, vai finalmente acontecer. Note bem, irmãos, o personagem do Antigo Testamento que foi salvo pela... Os irmãos estão com dúvida, hein? Isto é complicado. Os personagens do Antigo Testamento, qualquer um que seja salvo, segundo a Bíblia, pela graça, sois salvos por meio da fé. Não há outra maneira, irmãos. Então no Antigo Testamento eles foram salvos como? Pela fé. No quê? No que havia de vir. Eles creram na promessa que ainda não tinham visto. E nós somos salvos como? Pela fé. No quê? No que vimos? Não, nós também não vimos, mas no que já veio.
Nós compartilhamos com o Antigo Testamento o fato de que somos salvos pela fé em algo que nós não vimos. Os poucos que viram foram os que viveram no tempo de Jesus ali na Palestina. Foram muito poucos. O resto tem que crer pela fé, ou no que há de vir, ou no que já veio. Então eles estão ali reunidos, eles estão olhando para Jesus, eles estão compartilhando com Ele, ó Senhor, que maravilha, finalmente chegou a hora, aquilo pelo qual nós fomos salvos, que nós acreditamos e confiamos na Tua promessa sem ver, agora vai acontecer. E isto é uma lição importante para nós neste texto. Mas a segunda lição, irmãos, que é tão interessante, o texto diz que eles estavam em oração, não é? E Jesus estava em oração quando estes dois personagens são enviados para falar com Ele. Jesus está a iniciar o seu último ano de ministério. Ele sabe que o seu tempo é cada vez mais curto. Ele sabe que tem diante de si a cruz. Jesus nunca teve qualquer dúvida. O Jesus que é hoje anunciado e contado em alguns romances e livros e filmes, que é um Jesus duvidoso, titubeante, que nunca sabe se é ou se não é, se não existe na Bíblia, irmãos. Jesus anunciou aos discípulos com muita antecedência: olha, eu vou a Jerusalém e vou ser entregue na mão dos líderes e vou ser morto. E ao terceiro dia vou ressuscitar. Ele anunciou. Os discípulos é que não entendiam, porque aquilo não cabia dentro dos seus conceitos e, portanto, eles não deixaram que aquilo entrasse lá dentro. Mas Jesus, sabendo que se aproxima este tempo, Ele está aqui, Ele é Deus, mas Ele era também homem, e isto pesava sobre o seu coração. E aqui nós temos que o Pai envia Moisés e Elias para falarem com Ele sobre a sua morte, sobre a sua obra, sobre a sua vitória. Eles vêm aqui para apoiá-lo, para animá-lo, para incentivá-lo nesta parte final da sua missão. Este é Jesus, que era Jesus, precisava de tempo a sós com o Pai em oração e precisou de uma palavra de apoio para o cumprimento da sua missão. Então, e nós? Queremos ser mais fortes que Jesus? Precisamos, irmãos, precisamos. Precisamos de, como o Senhor, de vez em quando subir ao monte. Pode ser que o monte seja só o seu quarto. Fecha a porta, é o seu monte. Você está a sós com o Pai, em silêncio. Silêncio. Eu tenho repetido aqui aos irmãos, nós temos muita dificuldade de ficar em silêncio. O silêncio traz logo dificuldade ao nosso coração, cria angústia. Porque o silêncio nos obriga a nos encararmos a nós mesmos. E nem sempre gostamos do que vemos. Então nós precisamos de silêncio, irmãos. O Senhor não anda aos gritos, mas Ele fala. Só que sem silêncio não vamos ouvir. E precisamos de buscar aqueles que podem ser instrumento nas mãos de Deus para nos fortalecer, para nos animar, para nos auxiliar. Se até Jesus recebeu o apoio nesta hora, o conforto, a força para continuar, para vencer, então nós, que somos nós, não vamos precisar disto. Claro que precisamos. Para isso existe a igreja. Nós não fomos chamados para viver o cristianismo sozinhos. Eu posso ler a minha Bíblia lá em casa? Pode. Não é a mesma coisa. Leia a sua Bíblia lá em casa, com certeza. Ore sozinho, com certeza. Procura ao Senhor, muito bem. Mas não deixa a casa do Senhor, não deixe o corpo de Cristo. Porque é aqui que você encontra aquilo que precisa e é aqui que você serve da maneira que deve servir. Os 3 discípulos que subiram com Jesus estão cansados. Eles nem sequer conseguem acompanhar Jesus em oração. Não é o único episódio. Mais tarde no Getsemane vai ser a mesma coisa. Jesus chama-os para orar e passado uma hora Ele vai ter com eles. E Ele diz mesmo a Pedro: Pedro, não foste tu que me disseste ainda há bocadinho que estavas pronto para morrer comigo? Para quem está pronto a morrer comigo, não conseguiste nem uma hora vigiar? Deve ter sido difícil para Pedro, mas Jesus era assim, não é? Não dizia as coisas por meios termos, falava as coisas como elas precisavam ser ditas. O Senhor tem um aspecto glorioso. E ao seu lado estão estes 2 varões, Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João ficam completamente pasmados.
Mas é claro que Pedro não fica só pasmado, ele fala, porque ele tem sempre que falar, não é? Afinal de contas, ele é Pedro. É tão interessante. Pedro fala sempre quando não deve. E eu chamo a atenção dos irmãos. Experimente ler o texto de Atos dos Apóstolos e perceba onde é que Pedro fala em Atos dos Apóstolos. Para os irmãos verem uma coisa interessante. É que Pedro nos Evangelhos é o Pedro antes da descida do Espírito Santo. Ele só fala onde não deve. Só fala antes da hora. Mas quando chega ao livro de Atos, que coisa impressionante. Sempre que Pedro fala, é a hora certa. Ele toma sempre a palavra na hora que tem que tomar. E a palavra dele é sempre final. Quando ele fala, acabou o assunto. O que é que aconteceu? Estava cheio do Espírito. Mas nós também somos chamados a ser. Pois é. Mas Pedro ainda não está. Então aqui ele fala o que não devia dizer, não é? Ele não consegue ficar calado, ele fica emocionado, ele vê aquela situação e ele faz uma proposta. Eu creio que é provável que a proposta dele tivesse em mente a festa dos tabernáculos. Vamos fazer aqui uma tenda rápida aqui com uns arbustos. Pelo menos ele teve o cuidado de dizer, fazer só para os 3. Nós aqui podemos ficar ao relento, não há problema. Mas vamos fazer aqui uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias. E ele falha muito. Primeiro, provavelmente ele falha porque ele devia ter ficado quieto em vez de falar. Porque há horas que é melhor não dizer nada. E até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então aqui ele tinha que ter ficado quieto, mas falou. Mas também porque ele está a querer prolongar uma experiência que na verdade não deve ser prolongada. E às vezes nós também temos esta ansiedade. O céu é o céu, irmãos. Nós aqui temos de vez em quando pedacinhos do céu. E quando temos, nós queremos esticá-lo. Não dá, irmãos. O céu é o céu. Quando a gente chegar lá, não vai ter fim. Mas aqui tem alguma limitação, não é? Ou então porque ele achou que eventualmente estes homens precisavam de alguma tendazinha para serem protegidos, não é? Como se Jesus, Moisés e Elias, com a glória celestial, precisassem de uma tenda para se protegerem. Mas o erro maior de Pedro aqui é que ele coloca Jesus, Moisés e Elias do mesmo nível. Ele ainda não tinha percebido. Não vamos criticá-lo. É um processo. Ele vai chegar lá, mas ele ainda não tinha compreendido. Mas então o quadro se completa. O texto diz que, assim como aconteceu no batismo, também aqui a voz do Pai vai vir para falar. A nuvem que os cobre. Este é um episódio, um aspecto físico muito simples. Dizem que no Monte Hermon a formação de nuvens é muito rápida e que muito depressa as nuvens tapam o topo da montanha, portanto não há necessidade aqui de nenhum milagre extraordinário. Mas aquela nuvem trazia muito mais do que isto, trazia a voz que vinha do trono, e eles puderam ouvir o próprio Pai dizendo a eles a respeito do Filho e dizendo a eles que ouvissem aquilo que Jesus tinha para dizer. E assim como a visão começou, ela terminou. Eles estão novamente sós com Jesus. E Jesus pede, olha, não contem a ninguém o que viram. Por quê? Depois de uma cena destas, era preciso sair a descer, a correr da montanha para falar a toda a gente. Mas não, irmãos, Jesus diz, não digam a ninguém, porque o povo não estava preparado, o povo não ia entender, o povo queria um Messias de outro tipo. E se os discípulos descem da montanha a dizer, olha, nós vimos isto assim, assim, ele é mesmo o Messias, a reação do povo não seria a correta. Porque neste momento, se eles fizessem isto, a hostilidade das autoridades ia ser muito grande e não estava na hora ainda de Jesus ir para a cruz. Portanto, não é a hora ainda de contar estas coisas. Este anúncio ia despertar sensações erradas. E não era isto que Jesus quer. Mas o episódio termina, irmãos, e termina com uma lição, talvez seja das maiores lições que este texto tem para nós. Porque termina dizendo o seguinte, e agora está na hora de descer da montanha. Pedro queria prolongar o momento lá na montanha. E Jesus diz, está na hora de descer. Quando nós temos momentos da montanha, nós queremos continuar. Nós valorizamos a montanha. Elas nos encantam. Nós achamos a montanha gloriosa. E quando eu falo de montanha, irmãos, estou a falar daqueles momentos de comunhão com o Senhor que são tão bons. Daquelas horas em que nós nos sentimos tão protegidos. Em que é tão saboroso. Aqueles que estiveram no acampamento e que vão aos acampamentos, talvez possam compreender isto, é quando está a chegar o último dia de acampamento.
E o acampamento é tão bom, não é? É só crentes, o ambiente é tão saboroso e o dia inteiro nós estamos a pensando no Senhor e temos culto de manhã e temos culto à noite e temos louvor e estamos juntos. E é tão fácil ser crente no acampamento. Mas é preciso descer da montanha. Não dá para ficar lá em cima. Sabem porquê, irmãos? Nós às vezes achamos que a verdadeira adoração nós a damos quando estamos na montanha. Que é quando estamos nestes momentos altos de comunhão com o Senhor que a nossa adoração vai ser aquela mais bonita, mais genuína, mais especial. Porque achamos que é quando estamos lá no topo da montanha que a glória vai se revelar de forma mais completa. Mas, irmãos, a glória se manifestará num outro monte, de uma forma única, definitiva e aquela que todos nós realmente precisávamos. Mas o monte não se chamava Hermon, chamava-se Gólgota. Porque a glória que eventualmente achamos maravilhosa na montanha tem que descer para se revelar entre os homens. Porque a adoração que é tão bonita para nós, quando nós estamos no meio só de irmãos e é tão saboroso, e temos uma boa música e uma boa direção e um bom local para estarmos adorando e nós sentimos isto é tão bom, não quero ir embora, eu quero que isto continue. Esta adoração é muito bonita, irmãos, mas esta adoração tem que continuar lá. Dali para fora. Porque para isso nós fomos chamados. Adoração é serviço. O Senhor Jesus tinha que descer porque lá embaixo, no sopé do monte, havia um pai desesperado. Havia um filho possesso. Havia uma multidão confusa. Havia discípulos embaraçados. E é por isso que Jesus tem que descer do monte. Talvez para ele também fosse mais fácil, mais tranquilo, continuar lá em cima. Não é? Tomando um cafezinho. Com Moisés e Elias. Vamos ficar aqui que a comunhão está tão boa, não é? Aqui temos a glória do Pai. É tão saboroso. Mas havia serviço a fazer, e o serviço é adoração. O trabalho a ser feito no vale não é menos glorioso do que a visão na montanha. Experiências místicas, cultos marcantes, momentos de comunhão profunda com o Senhor são muito bonitos, são desejáveis, evidentemente que nos fazem bem, mas o Senhor espera de nós o serviço, que mostra amor de uma forma prática, amor ao próximo, auxílio ao necessitado. Devemos procurar a glória da montanha, sem descuidar da outra, é a glória do vale. O serviço que nos faz adorar ao Senhor também. Que nós possamos compreender a palavra do Senhor para nós. O recado que Ele tem. Eu não sei, dentro daquilo que foi dito aqui, o que é mais marcante para si. Mas se compreendeu que o Senhor lhe transmitiu algo que ainda não tinha entendido, se percebeu algo do Senhor para a sua vida hoje, tome nota no seu boletim, há aí um espaço para isto. Guarde, leve o boletim, medite depois no texto, mais tarde, leia outra vez, durante a semana, olhe novamente aquilo que anotou, para que desta maneira nós possamos crescer, amadurecer, enfim, meditar, porque este é um dos apelos da palavra do Senhor, meditar. Tão bom é o nosso Deus, tão maravilhoso, este Deus que não é diferente do Antigo no Novo Testamento. E nós vamos terminar este culto dando a Ele graças.